Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Aston Farias, professor de Geografia, em mais uma videoaula. Vamos lá? Então, vamos estar dando continuidade aí ao nosso estudo sobre os Estados Unidos. Hoje, mais especificamente, vamos dar início às atividades econômicas, falando especialmente hoje sobre as atividades industrial nos Estados Unidos. Ok? Vamos lá? Então, aí vamos ter a atual posição dos Estados Unidos como superpotência, única superpotência mundial na atualidade, é explicada por diversos fatores, certo? Então, vamos ter aqui, primeiro dele, nós vamos ter aqui presença de grandes reservas naturais que servem como fonte de matéria-prima e alimentos, reduzindo a dependência externa do país, tá certo? Outro fator, o grande e rico mercado consumidor interno. Então, um grande mercado consumidor interno, pessoas de um grande poder aquisitivo, tá certo? Que sozinho consome muito mais do que as exportações nacionais, ou seja, o que ele muito produz não precisa nem estar exportando, porque a própria nação estadunidense consome esses produtos produzidos aí no país. Domínio de tecnologias avançadas, tá certo? Controle de vasta área do mundo. Então, vamos ter aí os Estados Unidos espalhados aí em várias bases militares aí pelo mundo, tá certo? Mantidas sob dependência econômica, estratégica, tecnológica e militar. Então, ele mantém essas bases aí, esses pontos estratégicos no mundo, justamente com essas finalidades aqui, para justamente, consequentemente, fazer do país o que é hoje e continuar sendo a única superpotência mundial. Estamos falando da única superpotência mundial na atualidade, né? Que ele vai conquistar esse título após o fim da dissolução da ex-União Soviética com o fim da Guerra Fria. Então vamos ter aí. E como é que os Estados Unidos se tornou essa principal potência, superpotência mundial? Foi da noite para o dia? Como é que essas indústrias dele vão se desenvolver? A economia dos Estados vai se desenvolver, dos Estados Unidos? Não foi da noite para o dia. Nós vamos voltar lá, recorrer ao estudo da ciência histórica, tá certo? Então, nós vamos poder avaliar o seguinte: a participação dos Estados Unidos nas duas guerras mundiais, tanto na primeira e na segunda, onde nós vamos ter, leva o nome mundial, esses dois conflitos, mas nós sabemos que as maiores destruições aconteceram na Europa, tá certo? Isso vai fortalecer a sua economia. Por quê? Vamos ver aqui, ó. Com os campos de batalha distantes do seu território, como eu disse a vocês, os campos de batalhas não que aconteceu somente na Europa, não, certo? Tiveram outras partes do mundo, na Ásia, tá certo? Vamos dizer assim, na Ásia, tivemos também na África, mas também nós vamos ter a maior concentração, a maior destruição foi na Europa, e os Estados Unidos ficam na América. Então, fisicamente, geograficamente, numa área totalmente adversa, contrária dos conflitos, da destruição da guerra, certo? Então, o país fazia o papel de fornecedor de armas, veja, enquanto os outros estavam se acabando na guerra, os Estados Unidos vendiam para os países europeus, para os seus aliados, né? Fornecia armas, equipamentos, certo? Equipamentos diversos, alimentos e medicamentos. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou aqui a Segunda Guerra Mundial, tivemos a primeira e a segunda, onde os Estados Unidos fez esse papel de exportador para a Europa, ganhando muito, muito dinheiro com isso, tá certo? Os Estados Unidos tornaram-se os financiadores dos europeus. Então, vamos ter aqui, vocês vão estar estudando isso mais à frente, o Plano Marshall, certo? Onde justamente vai ser a ajuda financeira dos Estados Unidos para alguns países europeus, assim também como para o Japão. Ele vai emprestar dinheiro para esses países se levantar, se reerguer das destruições da Segunda Guerra Mundial. Então, esse fator foi decisivo para colocar os Estados Unidos na posição de maior potência econômica e militar do mundo, certo? Militar do mundo, pois o país ficou sem concorrência durante um bom tempo, ou seja, mesmo depois que terminou a guerra, os países sem indústria, tudo o que eles precisavam desses produtos industrializados vinham de onde? Dos Estados Unidos, tá certo? Então vamos ter aqui, a partir da década de 1970, com o surgimento das indústrias de alta tecnologia, ou seja, a partir da terceira revolução industrial, tá certo? Como a aeronáutica e da informática, houve necessidade de se buscar novas localizações, com novas e modernas infraestruturas. Apesar disso, as regiões tradicionais continuam sendo de maior concentração industrial. Então nós vamos ter
A maior área de concentração no noroeste dos Estados Unidos, aqui, ó, região dos Grandes Lagos, na fronteira com o Canadá, a capital Washington está aqui, tá certo? Então essa área foi a primeira a se industrializar, chamada Manufacturing Belt, tá certo? Cinturão da manufatura continua sendo a área mais industrializada, e vemos também que essa industrialização ela direcionou para o sul, e também aqui nós vamos ter essas áreas também aqui na costa leste, tá certo? Que justamente são chamados de Sun Belt. Então nós vamos ter toda essa área aqui, tá certo? Da extremidade aqui de Seattle, aqui na extremidade aqui ao norte na fronteira com o Canadá, tá certo? No Oceano Pacífico. Então de Seattle aqui no estado de Washington, tá certo? Passando aqui pelo estado da Califórnia e chegando aqui até o norte, a extremidade norte, um pouco acima do estado da Flórida. Então toda essa região chamada do Sun Belt, ou seja, cinturão do Sol. Então o sul e o oeste formaram o Sun Belt. Está dizendo aqui, ó, o sul, tá certo, e o oeste. O oeste e o sul formaram essa nova região de desenvolvimento industrial tecnológico chamado de Sun Belt. Então há novas áreas de atração. Aqui nós vamos ter as duas cidades, certo? As duas metrópoles, São Francisco e São Diego, aqui no estado da Califórnia, também faz parte desse Sun Belt, esse aglomerado urbano, certo? Ou seja, essa megalópole, o encontro de duas metrópoles. Então aqui mais detalhadamente nós podemos estar vendo o mapa das indústrias dos Estados Unidos, só consertando aqui essa linha vermelha que aqui fala que é o Sun Belt, tá certo? Sun Belt. Vamos corrigir essa linha, ele sobe até aqui, como eu disse a vocês, tá certo? No estado de Washington, nas cidades de Seattle e Portland, tá certo? E ele aqui, ele se alonga, ele não para aqui em Houston e Dallas, ele vai se prolongar até aqui no leste, certo? Mais ou menos, basicamente aqui, logo acima do estado da Flórida, como vocês podem ver aqui, tá certo? Então toda essa região, justamente a região do chamado Sun Belt. Então vou botar o amarelinho aqui para justamente para fazer jus aí o Sun ao Sol. Então toda essa área do Sun Belt. Então aqui nós podemos ver aqui essas áreas, regiões, tá certo? Essa região aqui que ele fala tradicional, intensamente industrializada. Então tradicional porque ela é antiga. Aqui as regiões dos Grandes Lagos, certo? Então a região mais antiga de industrialização mais antiga dos Estados Unidos. E aqui, como mostra a legenda, ó, aqui são as áreas mais novas e industrializadas, as áreas de tecnologia de ponta, onde aqui justamente nós vamos ter justamente o Vale do Silício, aqui no estado da Califórnia, tá certo? Da Califórnia. Então vamos ter aqui as áreas, as indústrias automobilísticas representadas aqui por esses veículos, tá certo? Vocês podem ver muito forte aqui ainda nessa área de industrialização mais antiga, tá certo? Aqui também em Houston, em Dallas. Vamos ter a indústria naval, tá certo? Se concentrando justamente nessa parte mais antiga aqui, ó, tá certo? Na parte mais antiga. Vamos ter a indústria aeronáutica, como vocês podem ver, justamente nessas áreas centrais aqui dos Estados Unidos. São muitas áreas de desenvolvimento aeronáutico, tá certo? Nós vamos ter aí material bélico, também que é muito forte nos Estados Unidos, material ferroviário, entre outras máquinas. Então, o destaque aqui justamente é essa área mais industrializada, mais antiga, tradicional, e as áreas de industrialização modernas, mais recentes, que são os vales, no caso aqui o Vale do Silício, e aqui o Prairie, Silicium Prairie, certo? Então aqui nós vamos ter, com relação ao Vale do Silício, que fica na Califórnia, onde concentra grandes empresas de alta tecnologia, universidades e institutos de pesquisas. Então, nessa região, observa-se muitos pesquisadores estrangeiros que acabam saindo do seu país de origem, atraídos por melhores salários e pelos desafios profissionais, tá certo? Então, muitas pessoas, muitos cientistas são convidados, tá certo, a virem trabalhar nessa região, desenvolver tecnologia, e a esse fenômeno, essa forma de imigração que as pessoas saem, pessoas de um grande conhecimento científico saem para desenvolver ciência em outros países, nós denominamos de fuga de cérebros, certo? Então, são pessoas, cientistas que saem do seu país de origem e vêm justamente trabalhar, não só aqui nessa região do Vale do Silício, mas qualquer outras áreas de produção industrial, vamos dizer assim, de desenvolvimento tecnológico, que essas pessoas saem do seu lugar de origem e vão para elas, é chamada fuga de cérebros. E aqui nós vamos ter justamente o Manufacturing Belt e as indústrias. Manufacturing Belt,
área de industrialização mais antiga, certo? Como podemos ver aqui, parques tecnológicos, como vocês podem observar. Temos aqui essas duas áreas do silício, não é isso? Na Califórnia nós vamos ter o Silicon Valley, o Vale do Silício, e mais ao sul, entre Dallas aqui e Houston, nós vamos ter o Silicon Valley. Então são as áreas de desenvolvimento tecnológico mais recentes, tá certo? Como mostra aqui na legenda, regiões de alta tecnologia. E aqui justamente já tem o Sunbelt aqui fazendo a correção aqui, tá certo? Então nós vamos ter logo aqui desde Seattle e Portland, Seattle aqui no estado de Washington, até a extremidade leste, justamente logo após o estado da Flórida. Aqui fica a Flórida, logo mais um pouco acima da Flórida. Então toda essa região é a região do Sunbelt. Então, vamos aí estar parando, galerinha, o nosso conteúdo sobre as indústrias. E na próxima aula, finalizando aí sobre essas atividades econômicas dos Estados Unidos, nós vamos estar falando justamente sobre a agricultura. Então, vou deixando a minha dica de hoje aqui para vocês, tá certo? Então, deixa Deus ser a base de todos os seus planos e guiar a sua vida. E você terá um futuro que jamais imaginou. Então, nunca esqueça, força, fé, foco, certo? Esperança, principalmente em Deus. Acredita nele, coloca a tua vida nas mãos dele, que ele vai justamente fazer lá na frente um grande vencedor em todos os aspectos, tá certo? Você jamais imaginará o que Deus tem para fazer por você, desde que você faça a sua parte, mas primeiramente também deixe ele fazer a dele, entrega a sua vida na mão dele, tá certo? Então, ó, um forte abraço, um cheiro no coração, fiquem na santa paz de Deus e até a próxima, se assim ele permitir. Fui, tchau!